Você certamente ouviu falar que nós tivemos uma alteração recentemente no Código de Trânsito Brasileiro, em que houve uma mudança na quantidade de pontos para que um condutor tenha sua habilitação suspensa. A suspensão de direito de dirigir é uma das penalidades previstas no CTB, lá no artigo 261, e ela possui como regra a aplicação dela através do somatório de pontos. Então, a grande questão que surge, a dúvida que é bastante comum entre as pessoas que estão interessadas no tema e que estão estudando no processo de formação, as pessoas que são profissionais da área, né, e buscam estar constantemente atualizados, é se a regra dos 40 pontos, tão largamente divulgado pela imprensa ali no ano de 2020 e 2021, quando nós tivemos a alteração no CTB através da Lei 14.071 de 2020, mas que entrou em vigor a partir do dia 12 de abril de 2021, foi bastante divulgado a situação relacionada ao número de pontos, que antes era apenas 20, né, e que a partir então da alteração da nova lei, nós passamos a ter 40, 30 ou 20 pontos. E a dúvida que as pessoas têm é essa. A regra para a suspensão aos 40 pontos é aplicada apenas aos condutores de categoria C, D e E, aqueles condutores ditos profissionais. Então é uma dúvida bastante corriqueira. No vídeo de hoje nós vamos sanar essa dúvida, vamos entender como é que o assunto está previsto na legislação. Então, não é apenas para esses condutores de categoria C, D e E. Tá? A regra dos 40 pontos também vai ser aplicada aos condutores de qualquer categoria que, nos últimos 12 meses, não tenham cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. As infrações elas são classificadas em leve, média, grave e gravíssima, conforme o grau de risco e periculosidade que trazem para o trânsito. E as gravíssimas, elas passaram a ser tratadas aqui, né, como uma parte da dosimetria, para que se faça, né, um julgamento de valor diferenciado para aquele condutor que tenha cometido infração gravíssima. Então, o condutor que não cometeu nenhuma gravíssima, não tem nenhuma infração cometida nos últimos 12 meses de natureza gravíssima, esse só vai ter a carteira suspensa se chegar em 40 pontos durante os 12 meses. O condutor que exerce atividade remunerada, que consta na sua habilitação a sigla EAR, que quer dizer que exerce atividade remunerada, trabalha, executa uma atividade que aufere lucro através do veículo, esses condutores, independentemente da categoria, eles só vão ter a carteira suspensa por somatório de pontos se atingirem 40 pontos em 12 meses. Esses condutores, sim, eles só têm a regra de 40 pontos. Não se aplica para eles a regra de 30 e 20. Como assim? Qualquer condutor de qualquer categoria que não tem o exercício de atividade remunerada, sem o EAR, esse condutor, se ele tiver cometido uma gravíssima nos últimos 12 meses, o somatório cai para 30 pontos. Aos 30 pontos, terá a carteira suspensa. Se ele tiver duas gravíssimas, cai para 20. Então, tendo duas gravíssimas, com 20 já vai suspender a carteira. Só que o condutor que tem o EAR na carteira, ou seja, que exerce atividade remunerada, não importa, com ou sem gravíssima, ele só vai ter a suspensão aos 40 pontos, né? Falando em termos, claro, da suspensão por pontos. Existe a possibilidade da suspensão da habilitação pelo cometimento de infrações cuja essa penalidade está prevista, né? Mas esse é um assunto para um outro momento. Aqui nós estamos focados na pontuação. Então, independentemente do número de infrações gravíssimas, o condutor que exerce atividade remunerada, independentemente da categoria, ele vai ter ali a habilitação suspensa só se atingir 40 pontos em 12 meses. Onde está escrito isso? Sempre importante que a gente possa verificar nos dispositivos legais, nas regras, especialmente o Código de Trânsito Brasileiro, onde que está previsto isso que nós informamos aqui. Lá no artigo 261. Então, nós vamos ver que existe então, uma regra de pontuação prevista no Código de Trânsito, e que vai ser isso que nós comentamos. Se a pessoa tiver duas ou mais gravíssimas, 20 pontos. Se ela tiver uma gravíssima, 30 pontos. Não tiver nenhuma gravíssima, aí 40 pontos. Então essa regra se aplica a qualquer condutor. Categoria A, B, C, D ou E, tá? Desde que não exerça atividade remunerada. O condutor que exerce atividade remunerada, ele ganhou um tratamento diferenciado. Então, o condutor que exerce atividade remunerada, independentemente do número de infrações gravíssimo, ele só vai ter a carteira suspensa se chegar em 40 pontos, no caso do somatório, né?
Então, quer dizer que aqui não importa se a categoria A, B, C, D ou E. Então, não é apenas os chamados motoristas profissionais, dos veículos grandes, caminhões, motoristas de ônibus, que usufruem dos 40 pontos para a suspensão da carteira. Qualquer condutor que exerça atividade remunerada e que insira essa informação na CNH, e para inserir essa informação, ele precisa se submeter ao exame da avaliação psicológica, na renovação da sua carteira, quando faz a mudança de categoria, adição de categoria, aí a pessoa faz a avaliação psicológica e isso consta, então, o EAR na habilitação. Nesse caso de constar o EAR, independentemente da categoria, 40 pontos, não importa o número de infração gravíssima. Não tem EAR na carteira, independentemente da categoria, 40 pontos também, mas desde que não cometa infração gravíssima nenhuma. Certo? Comenta aqui embaixo se restou alguma dúvida, se você já sabia dessa regra, tinha já essa dimensão de como que está a regra da pontuação, né, e que não se aplica apenas nos motoristas profissionais. E também deixa a sua sugestão para que a gente possa olhar aqui e ir preparando novos vídeos com base também nos pedidos e nos temas que você tem dúvidas ou que você acha importante que a gente possa tratar aqui no canal da UniCFC. Né? E comenta aí o que está achando dessa nova modalidade dos vídeos aqui do canal. E aproveita para ver os outros conteúdos. O canal está muito enriquecido de material para você aqui também. Então a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.